tem uma pesquisa nova para as eleições do ano que vem. Se as eleições acontecessem hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria reeleito. A pesquisa de intenção de votos, divulgada pela Genial Quest, mostra que o petista derrotaria todos os adversários nos 2 turnos em diferentes cenários. Vamos ver os números na tela, como é que seriam de acordo com o levantamento feito pela Genial Quest. Temos aí, os cenários de segundo turno. Não estão incluídos os percentuais dos indecisos, nem que votariam em branco ou anulariam o voto. A gente tem aqui, num eventual segundo turno entre Bolsonaro, inelegível e condenado, 34%, Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente, com 47%. É sempre bom lembrar esse fato, né, gente, que embora apareça no cenário de pesquisas, o ex-presidente da República foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, ele está inelegível e ainda passa por problemas de saúde. Temos aí, se fosse a eleição, a concorrência tivesse entre Luiz Inácio Lula da Silva e Michele Bolsonaro, Lula ganharia por 47% também e a Michele 32%. Lula e Eduardo Bolsonaro, Eduardo com 29%, Lula também com 47%. A gente tem Lula e Tarcísio Gomes de Freitas, atual governador de São Paulo. Lula com 43% e temos 35% para Tarcísio Gomes de Freitas. Já contra o possível candidato Ratinho Júnior, a gente tem Lula com 44% e Ratinho Júnior com 32%. Levi, a gente vê que tem mudanças nessas pesquisas, né? A cada semana, a cada pesquisa mostra um resultado diferente, ou seja, as pessoas não estão totalmente decididas e ainda não sabem exatamente o que fazer no ano que vem, né? Pois é, e a gente tem um momento um pouco mais positivo para o presidente Lula. Se durante o primeiro semestre Lula estava enfrentando muitas dificuldades nessas pesquisas, inclusive nas de popularidade, e ali a gente chegou a ter, por exemplo, nessa da Quest, em um determinado momento, a gente chegou a ter Lula e Tarcísio empatados numericamente. De 2, 3 meses para cá, o atual presidente voltou a se desgarrar um pouco desses possíveis adversários aí da direita, muito em função do tarifaço, né? Que acabou pegando mal para muitos desses políticos que se ancoram no bolsonarismo. Foi uma oportunidade do governo alavancar um discurso, coisa que não vinha conseguindo fazer, e tem colhido aí esses frutos nessas pesquisas que apontam Tarcísio e Michele Bolsonaro como os candidatos da direita mais competitivos ali contra o petista, já que Jair Bolsonaro está inelegível e muito dificilmente vai reverter esse quadro, ainda mais depois da condenação da semana passada. E a gente tem alguns dados interessantes também. Tem um outro dado que a Quest divulgou agora há pouco também, que aponta que para 59% dos eleitores, o presidente Lula não deveria se candidatar à reeleição, que contrasta um pouco. Lula está na frente de todos os adversários, mas a maioria do eleitorado acha que o ideal seria que ele não se candidatasse, ou seja, a gente tem uma parte do eleitorado ali votando ainda, indicando o voto nos seus candidatos, não porque acha que eles sejam a melhor escolha possível, mas que seria a escolha menos ruim, ou que o que eu realmente quero não está aqui entre as opções, então eu vou ali no que eu acho mais razoável, né? É um cenário que a gente vê há algum tempo no país, algumas eleições isso já vem acontecendo, né? E é possível que isso se repita também no ano que vem. Enquanto que no caso de Jair Bolsonaro, já são 76% dos eleitores que acham que ele não deveria ser candidato à reeleição. Praticamente 3/4 do eleitorado, de acordo com essa pesquisa. É uma margem de rejeição bastante grande, até com todo esse desgaste que a figura dele vem sofrendo, com o andamento dos processos, o tarifário
fato também pegou muito mal para ele, né? Para algumas pessoas também pode pegar um pouco a questão da saúde do ex-presidente. Já faz alguns meses que ele vem com uma saúde muito fragilizada, com algumas internações em hospital, no hospital. Ontem mesmo, né, ele estava internado no hospital aqui em Brasília. Enfim, são muitas questões que pesam nesse momento contra Bolsonaro. E aí, no caso ali, por exemplo, do Tarcísio, que é apontado como o principal candidato de oposição a Lula, inclusive boa parte do Centrão compra esse projeto de candidatura do Tarcísio, esses levantamentos mostram que ele vai ter que escalar bastante ainda se quiser ter um cenário realmente favorável para evitar a reeleição do Lula no ano que vem. Agora aqui, nós temos inclusive, Levi, uma outra tela aqui para mostrar para vocês um outro cenário. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa segunda tela que a gente preparou. Veja os cenários de segundo turno. Não estão incluídos aí, né, os percentuais de indecisos, nem os que votariam em branco ou anulariam o voto. Temos aqui o atual presidente Lula contra Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Lula 45%, Romeu Zema 32%. Já contra Ronaldo Caiado, Lula 46%, Ronaldo Caiado com 31%, 37% ali. 31%. 45% Lula teria contra Eduardo Leite, que teria ali, no caso, 26%. Outro cenário, esse que está aparecendo agora, mais recentemente, Lula 40% contra 33% num segundo turno contra Ciro Gomes. Ele que disse, inclusive, que já não seria mais candidato. Mas, no entanto, ali, o que aparentemente nos traz aqui, hein, Fred, é que é o que está aparecendo ali, embora com um pouquinho mais, mas está aparecendo com diferença menor ali, Ciro Gomes aparecendo novamente. Você vê, tem dois dados aí que eu gostaria de cruzar. Primeiro, esses 60% praticamente de pessoas que não querem ver o Lula candidato à reeleição. E outro, o Lula parece ter entre 45% e 44% consolidado no segundo turno, contra os candidatos em geral. Mas dois candidatos ele tem uma diferença um pouco menor, né? Ele perde um pouco de voto, que é o Tarcísio, que é visto como da direita moderada, e o Ciro Gomes, que é visto como do campo da esquerda, mas menos à esquerda do que o Lula, né? Menos governista. Então você vê que é o seguinte, essa combinação de fatores mostra que o eleitor já está sinalizando nesse momento que ele não quer uma polarização, né? Como o Levi falou, ele aparentemente vota no Lula porque ele vê mais chances de ser eleito ou porque ele não vê um outro candidato que o interessa. Mas havendo uma ruptura dessa polarização que já vem se arrastando há várias eleições no Brasil, né? Primeiro contra o PSDB e agora mais recentemente essa polarização Lula-Bolsonaro, né? Antes era PT-PSDB, agora Lula-Bolsonaro. Então nós vemos que há um certo esgotamento dessa fórmula e o eleitor querendo uma outra representação. Não encontra ainda o cenário que essa pesquisa mostra, mostra um favoritismo para a continuidade do governo. Mas sinaliza isso também. E sinaliza, me parece um pouco também, um complicador para a votação da anistia, né? Uma vez que você tem candidatos que têm o mesmo nível de viabilidade do ex-presidente Bolsonaro, né? Então eles têm mesma condição de concorrer. Então se os partidos do Centrão perceberem que é mais vantajoso apoiar esses outros candidatos que não estão envolvidos no processo da anistia, então isso pode comprometer de certa forma o andamento desse projeto.